Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir a nossa visão panorâmica. Estou muito animado nessa manhã porque eu vou falar de uma tribo muito especial, a tribo de Isacar. Vocês já ouviram falar sobre os filhos de Isacar? Então, no capítulo 7 de 1 Crônicas, quando nós começamos a ler sobre as genealogias, nós vemos a respeito de Isacar, que eram homens valentes e guerreiros, e que eles não eram poucos, tá, irmãos? Eles eram uma quantidade bastante significativa de homens e guerreiros. No versículo 5 fala: todos os homens descendentes de Isacar eram 87 mil guerreiros valentes. Olha o que ele não fala só que eles eram guerreiros, mas fala que eles eram guerreiros valentes, homens destemidos, tá, irmãos? De acordo com o registro da genealogia. Então, nós estamos numa sequência de genealogia do capítulo 1 ao capítulo 9. E aí, aqui no capítulo 7, nós temos essa tribo destacada, Isacar, homens guerreiros e valentes. E nada melhor para a gente conhecer a respeito de uma tribo, a respeito de qualquer assunto, do que a gente ir lá no livro dos registros, ou no livro das raízes, da semente de todas as coisas, onde tudo surgiu, onde tudo foi criado, né? E esse é o livro de Gênesis. Então lá nós vemos que Jacó teve esse filho, nono filho, chamado Isacar. Então Isacar não foi o primogênito, ele não foi o segundo, não foi o terceiro e nem foi o caçula. Esses eram os que geralmente têm mais importância, né, ou significado para muitas pessoas. Isacar era o nono. Então, às vezes, as pessoas elas se sentem que elas não têm valor, que não têm importância. Talvez Isacar pudesse sentir assim: eu sou o nono, não tenho importância. Mas havia uma promessa, havia uma bênção maravilhosa sobre a vida de Isacar, que está lá em Gênesis capítulo 29, 49, quando Jacó está para morrer, ele abençoa seus filhos e ele abençoa Judá, uma grande promessa a respeito do Messias vindo sobre Judá, que sempre haveria um rei na tribo de Judá, tá? E quando ele fala sobre Isacar, olha o que ele diz, versículo 14. Isacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. Ele viu que o descanso era bom, olha, ele viu que o descanso era bom e que a terra era agradável, homem de visão e de clareza, é a tribo de Isacar. Sujeitou seus ombros à carga e entregou-se ao trabalho forçado de escravo. Olha, foi servo de seus irmãos por escolha. Ele se sujeitou em servir seus irmãos. E por isso Isacar foi uma tribo destacada. E é interessante, algo que eu li, né, do profeta Joel, que ele fala assim, ó: Jesus é igual, entre aspas, sombra, Judá. Judá foi carregado, ou direcionado, ou orientado por Isacar. Jesus foi guiado por um jumento, ou carregado por um jumento. Esta tribo recebeu o dom, a unção para guiar reis. Então começou ali com Davi, mas seguiu em diante como uma tribo que guiava, que orientava os reis. Então, quem foi Isacar? Então, para a gente ler um pouquinho mais sobre Isacar, vamos em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo... Vamos começar no 23. Fala a respeito dos valentes de Davi, fala a respeito dos guerreiros que foram até Hebrom para coroar Davi rei no lugar de Saul. Então fala assim, ó: esses são os números dos chefes armados para a guerra que foram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reinado de Saul, conforme a palavra do Senhor. E aí dentro dessa listagem nós vamos ver ali, ó: Judá enviou 6.800 guerreiros, Simeão enviou 7.000, Levi enviou 4.000. Então ele fala a respeito das tribos enviando na casa de 1.000 homens. Mas no versículo 32 ele fala assim, ó: do povo de Isacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, e todos os seus parentes sob suas ordens. Então de Isacar só foi enviado 200, mas Isacar é uma tribo muito grande, de homens guerreiros e valentes. Mas por que foi enviado só 200? Porque não foram qualquer 200. Foram 200 cheios do discernimento, do espírito de sabedoria e revelação,
homens de visão e clareza. E isso, cara, isso me lembra muito a promessa de Joel. Fala que nos últimos dias o Senhor vai derramar o Espírito sobre os filhos e filhas, sobre os jovens e velhos. E os jovens, eles terão o quê? Visão. Eles terão discernimento, terão clareza. Porque nos últimos dias, Mateus 24 fala que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas não será possível, porque os escolhidos serão homens cheios do discernimento de espírito. Ou seja, serão filhos de Isacar. Então, Isacar, ele é uma sombra de uma geração que vai vir nos últimos dias. Assim como Isacar guiou Davi para expandir o reinado, para ser coroado rei. Isacar, a última geração, vai ser uma geração que vai ser como a geração de Isacar, uma geração que vai se submeter a seus irmãos, uma geração que vai servir seus irmãos, e uma geração forte, valente, destemida, homens guerreiros que vão ser cheios de uma visão, de uma clareza espiritual, homens cheios do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que, resumindo, ser cheio de discernimento é ser cheio do Espírito Santo, tá? Não tem como você ser cheio de discernimento e ser vazio do Espírito Santo. O que traz o discernimento, a sensibilidade, é a presença de Deus sobre os homens. Então, eu creio que Isacar, eles tinham muito forte ali a presença do Senhor sobre eles, não dentro deles, mas sobre eles, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então não havia ainda o sangue de Jesus para que o Espírito de Deus viesse habitar dentro do homem. Então hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós e nós precisamos alimentar esse Espírito, ou seja, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo para que o Espírito de discernimento cresça em nós. Beleza, irmãos? E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, então, a respeito do capítulo 7, dos filhos de Isacar. E aí ele dá continuidade nas genealogias, né? Depois que ele fala sobre os descendentes de Isacar, fala dos descendentes de Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim, Azer. E no capítulo 8 nós temos os descendentes de Benjamim e de Saul. Mas o que me destacou dentro dessas tribos foi a tribo de Isacar, homens conhecedores dos tempos e das estações. Presta atenção, irmãos. Eles não somente eram conhecedores dos tempos e das estações, mas eram homens conhecedores da história, tá? Homens que conheciam a história e guiavam o seu povo num caminho excelente, tá? Então, não pense que serem conhecedores do tempo e das estações só tem a ver sobre o cara ter uma unção profética, de saber aquilo que está vivendo hoje e para onde estão indo, de forma vazia do passado. Não, eles eram homens conhecedores do passado, eram homens aplicados à lei do Senhor, eles eram mestres da lei, tá, irmãos? Ali os chefes de Isacar que foram enviados, não pensa que eles não conheciam a lei, não. Eles eram homens aplicados à palavra do Senhor. Eles eram homens cheios da sabedoria e revelação. Então, eram conhecedores das Escrituras, beleza? E é isso. Graça e paz a todos. Fui!